Irmãos, vamos terminar hoje o estudo de Josué. Hoje nós vamos tratar dos assuntos do livro, assim, de modo geral. Josué, capítulo 24, vamos ler versículo 26 a 33. Josué 24, versículos 26 a 33. É como temos feito, inclusive porque está transmitindo aqui, depois do primeiro sinal, eu abro para perguntas, colocações dentro do que foi tratado. Josué 24, 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus santo, Deus maravilhoso, Deus fiel, rogamos a tua bênção sobre nós, a tua palavra que é viva, poderosa, a palavra que é suficiente para as nossas vidas. Rogamos que agora o Senhor nos dê, ó Pai, entendimento espiritual, que possamos ver, ó Pai, além de uma história, a mão do Senhor, o poder do Senhor, a tua fidelidade, a tua glória, a tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas, irmãos, quando nós lemos os livros históricos, nós precisamos sempre ter a preocupação de ver a glória e a graça de Deus ali. Ou seja, os livros históricos, apesar de terem esse nome, eles não são apenas uma história contada. Até livros de história da humanidade procuram tirar dali questões do pensamento, da história, do pensamento. Então existe uma verdade maior diante do que acontece. Por exemplo, Josué e o povo de Israel cruzaram o Jordão. O que isso testemunha sobre Deus para o seu povo? Os amigos de Daniel não morreram quando foram lançados na fornalha. O que isso comunica ao seu povo sobre Deus? Então, quando nós lemos a Bíblia, temos que pensar: o que esse texto fala sobre Deus? O que esse texto fala sobre o meu coração? Cada método de devocional tem perguntas importantes. O que esse texto revela sobre o ser de Deus?
que esse texto revela sobre o meu coração, o que esse texto revela na mensagem da redenção, ou seja, na mensagem maior da Bíblia, e qual é o sentido prático desse texto. Ou seja, o que Deus está tratando comigo, no meu coração, através deste texto. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a leitura bíblica deve ser mais profunda e frutífera. Não basta ler, não basta simplesmente conhecer uma história. É necessário que nós possamos crescer espiritualmente. Esse livro pode ser dividido da seguinte forma: preparativos para entrar e cruzar a terra. Josué, capítulo 1 a 5. Josué e Israel tomaram a terra. Capítulo 6 a 12. Jericó, Ai, todas aquelas cidades. Divisão da terra. Um bloco grande, 13 a 21, os capítulos. E no final, eles se comprometem ao serviço do Senhor na terra. Capítulos 22 a 24. Quando a Bíblia fala sobre servir ao Senhor, sabe o que quer dizer isso? Especialmente culto. Adorar. Por exemplo, inclusive o pastor Daniel pregou aqui nesse texto, o Salmo 100. Quando começa dizendo assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Você observa aí, até o título que foi dado, né? Hino de ingresso ao templo. Bem preciso esse título da cidade bíblica. Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor. Então, o servir aqui, é claro que tudo é serviço a Deus, mas aqui está tratando especificamente do momento de adoração, momento do culto. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque, claro, nós devemos servir a Deus com alegria nos cargos que temos, se somos oficiais. Agora, servir a Deus não é somente cumprir uma função, ou cumprir a função de um cargo que Deus deu. E se a pessoa não tem nenhum cargo na igreja? Não é oficial e nem tem um cargo. Ele não está servindo? É claro que está. Adorar é servir. O que os irmãos estão fazendo aqui é um serviço a Deus, porque estão ouvindo a palavra de Deus. Ouvir com o coração disposto a Deus é um serviço a Deus. Eu falo isso, irmãos, porque às vezes nós pensamos no servir a Deus apenas naquele sentido mais prático, digamos assim, de fazer alguma coisa. Como se adorar a Deus não fosse servir. Mas vejam que em Êxodo diz: servireis a Deus neste monte. O que eles fizeram ali no monte? Eles adoraram e ouviram. Este é um servir a Deus. Então, quando diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é especialmente isso. Nós não vamos adorar outros deuses. No contexto, ele está falando desse assunto. Nós serviremos ao Senhor. Uma casa que servirá ao Senhor. Josué 24, 15. Irmãos, antes de estudarmos um livro da Bíblia, no estudo pessoal, todos os autores sempre falam sobre isso. É melhor ler o livro todo de uma vez. É aquela velha ilustração da floresta. Eu quero conhecer uma floresta. É melhor fazer um voo assim em cima ou ir árvore por árvore.
Então, se puder fazer as duas coisas, primeiro é melhor ter uma visão do todo, da floresta como um todo, e aí sim vai examinando árvore por árvore. Ou seja, nós temos que ler a Bíblia toda, nós precisamos ler a Bíblia toda. Vamos estudar um livro? A gente lê o livro todo. E depois começa as partes do livro. Porque o que João, por exemplo, diz no capítulo 1 é crucial para tudo que vem depois. E se você já leu todo o livro, já no primeiro capítulo estudando, já vai fazer as relações. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E você vai lembrar que ele disse lá depois: eu sou a luz do mundo. Nascer da carne e do sangue. Você vai lembrar que ele conversou lá com Nicodemo sobre isso, sobre nascer de novo. E aí vai acumulando estudos de livros da Bíblia. Chega no livro de Apocalipse, por exemplo, vai ver muita relação daquele livro com os profetas e com João, especialmente que escreveu também o livro de Apocalipse. Josué, irmãos, fala da promessa de Deus e da fidelidade de Deus. Falamos sobre isso. Quando Deus fala alguma coisa, não há dúvida de que aquilo será cumprido. Quando você diz assim: eu vou para o centro de São Paulo amanhã. Você pensa assim: se Deus quiser, se der certo, se não acontecer imprevisto, e etc. Não é? Tem várias coisas, é uma conjuntura, né? Agora, quando Deus diz assim: vocês entrarão na terra, eu pelejarei por vós, e essa terra será de vocês. Não deve existir em cima do que Deus disse um si. Era como se Deus olhasse para o passado, o que ele fala sobre o futuro, irmãos. Já viu dessa forma? Quando você fala assim: quando eu tinha 10 anos isso aconteceu. Quando Deus fala sobre o futuro, é mais ou menos no sentido que nós falamos do passado. É como se tivesse acontecido. E Deus não conhece todas as coisas simplesmente porque Ele tem o conhecimento do futuro, mas porque Ele tem o controle de todas as coisas e determinou também todas as coisas. Diz Isaías: o meu conselho permanecerá em pé para toda a minha vontade. Portanto, as promessas de Deus, o livro de Josué fala, nenhuma, sequer, nenhuma. Veja, versículo 14 no final. Vamos ler todo o versículo. Josué 23, 14. Eis que já sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas falhou. Nenhuma é diferente de nem uma. Quando fala assim, nem uma, está dando essa ênfase. Nenhuma sequer. Não vai encontrar uma promessa. Essa aqui acho que não cumpriu, essa aqui ficou mais ou menos. Não, nem uma sequer falhou. Tudo se cumpriu. No final da nossa vida cristã, de fato não sabemos, mas se chegarmos lá bem longe, nós poderemos olhar para trás como Josué. Ele morreu com 110 anos. Mas já hoje também, podemos olhar para trás e falaremos a mesma coisa. Nada do que Deus disse falhou, tudo se cumpriu. Por outro lado, irmãos, aí queremos equilibrar a ênfase aqui. Quando nós não confiamos em Deus, o que Ele prometeu a nosso respeito não se cumpre. Porque se parássemos aqui, poderíamos ter uma confiança sem descuidada, por assim dizer. Porque quando Acã, os
irmãos se lembram, tomou daquilo que deveria ser oferecido a Deus e tomou aquela capa e escondeu lá como se pudesse esconder de Deus. O que aconteceu? Israel perdeu a batalha. Portanto, Deus não diz na Bíblia: olha, tudo que eu prometi vai cumprir na sua vida. Não importa o que você faça, não importa a vida que você leve, eu vou cumprir tudo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que se nós temos uma vida desregrada, ou seja, vivendo no pecado, Deus não ouvirá a nossa oração. Ele diz isso no Salmo. Salmo 62, por exemplo. Olha só. Abra, por favor, no Salmo 62. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribar, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só penso em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele ao povo em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidades de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Olha agora, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Está fazendo uma diferença, então, entre aquele que confia no Senhor, e ele fala isso, confiar nele. Eu confio nele. Os ricos, os que exploram, os malfeitores, confiam nas riquezas. E Deus irá retribuir de acordo com as suas obras. Agora, Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, ou seja, a futilidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então veja, Deus não rejeitou a sua oração porque ele de fato estava olhando para Deus. Agora, se o coração tem buscado, contemplado a vaidade, o Senhor não ouve. É o que Tiago diz: vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal, apenas para esbanjardes os vossos próprios prazeres. É a pessoa pedindo, mas com motivação errada. Tiago 4, 3. Portanto, irmãos, Deus é fiel, mas Ele exige também do seu povo fidelidade. O povo de Deus triunfará sobre o mal, porque Cristo triunfará sobre o mal.
Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Mas nós precisamos confiar em Deus. O povo receberá por herança a terra, mas nos trilhos da obediência, da consagração, da santificação. Deus quer, mas Ele realiza a sua vontade mediando a nossa oração para que se cumpra isso. Por exemplo, Deus quer abrir uma porta na sua vida, Deus abrirá. Mas Ele ordenou que a oração fosse o meio para que essa obra, essa porta se abra. Sabe por quê, irmão? Senão nós não vamos orar mais também. Simplesmente vamos abandonar a oração, o caminho da obediência. Vamos dizer assim, a vontade de Deus se cumprirá. Isso é um fatalismo, é um determinismo. E diz o seguinte: o que tiver que ser, será, não importa. A gente pode fazer qualquer coisa e vai acontecer, não importa orar, não importa se é obediente ou não, a vontade de Deus se cumprirá. Nós não pensamos assim. Quem pensa dessa forma é o islamismo. Eles acreditam no determinismo, no fatalismo, nessas coisas assim. O que tiver de ser, será. Nós pensamos nas duas coisas, correndo ao mesmo tempo. A vontade de Deus soberana e que se cumprirá. E a vontade do homem também, que ele não nega. Por exemplo, Judas não vai chegar diante do trono de Jesus Cristo e falar o seguinte: eu não sou culpado, porque era necessário que se cumprissem as Escrituras, por isso que eu traí o Mestre. A vontade de Deus certamente se cumprirá, mas isso não é, digamos assim, uma folga, isso não é uma abertura para que possamos agir assim de qualquer forma. Por isso que Josué diz: vamos obedecer a Deus, vamos consagrar a nossa vida a Deus, justamente porque Ele é fiel e nos dará herança. O livro nos ensina também, irmãos, no conjunto da mensagem da redenção, que tipo de Salvador Cristo é, que tipo de pessoa Cristo salva e que tipo de salvação Cristo traz. Vou repetir: que tipo de Salvador Cristo é, que tipo de pessoa Cristo salva e que tipo de salvação Cristo traz. Nós vimos isso até aqui. Se por um lado Josué leva o povo de Israel para a terra com a arca, que era o símbolo da presença de Deus ali, Jesus leva o seu povo para a presença de Deus pela cruz. Arca, símbolo da presença de Deus, mas Cristo mediante a cruz. Josué é a forma hebraica de Jesus. Ou seja, o significado das palavras é o mesmo. Yahvé salva. Josué é um libertador, é um salvador, alguém que traz livramento. Jesus é ainda maior, porque salva o seu povo dos pecados, não apenas dos seus inimigos. Agora Jesus no Novo Testamento diz: os mansos herdarão a terra. Ainda há uma promessa de terra na Bíblia. Pode ver que alguns temas começam em Gênesis e vão até o livro de Apocalipse, como se fosse um fio, um cordão que vai passando assim na Bíblia toda. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí termina o livro de Apocalipse, no penúltimo capítulo, 21, com João dizendo o seguinte: vi novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, diz Pedro. Uma terra que seja uma terra de descanso. Eles entraram, mas não desfrutaram plenamente de um descanso. Jesus, então, que é o nosso Salvador, que nos livra dos inimigos, nos leva para uma terra e ali haverá descanso final.
nova criação. Abra, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Quero destacar aqui um ponto. Apocalipse 21. Olha só, começa dizendo, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora versículo 4. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Olha agora, porque as primeiras coisas passaram. Tem essa ênfase, passaram. Aquele que está em Cristo é nova criatura, isto é, nova criação. As coisas antigas passaram. Esse tudo se fez novo. Então, quando fala assim, aquele que está em Cristo é nova criatura, não está falando apenas nele mesmo. Está enfatizando o seguinte: ele está na nova criação. Ele é da nova criação. Por isso que algumas versões colocam assim, uma nota nesse nova criatura lá embaixo, ou nova criação. Porque ele é nova criatura, é nova criação apenas porque faz parte agora dessa nova criação que Deus iniciou em Cristo, mediante a ressurreição dos mortos. As coisas passaram. A ênfase então, aqui do Apocalipse 21, uma delas, é que há um novo tempo com Deus agora. Uma nova era, no sentido de uma nova fase, um novo período, um novo tempo. Porque cria-se a expectativa no Antigo Testamento, agora chegaram na terra, aí o povo cai. Agora o povo voltou do exílio, eles caem. O povo agora tem descanso, mas é parcial. Agora o povo tem um rei, agora o povo tem um sacerdócio, agora o povo tem uma escola de profetas, mas tudo é menor e imperfeito, gerando sempre uma expectativa, um anseio para que venha a perfeição, que é Cristo e o seu reino. Por isso que em Cristo tudo se cumpre e encontra a plenitude. E a antiga ordem, por assim dizer, passa. Os sacrifícios passaram. O sacerdócio passou. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o profeta final. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós caminhamos agora para a terra final, Jerusalém celestial, por causa do nosso sumo sacerdote, por causa do nosso Josué, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, viver fora de Cristo é viver fora da nova criação. Cristo é o amém. Cristo é o cumprimento das promessas. Cristo é o meio pelo qual todas as promessas se cumprem e Ele é a finalidade dessas promessas também. Portanto, Cristo é tudo. Cristo não é somente um assunto, dentre outros assuntos da Bíblia. Ele é o cerne. Todas as coisas convergem para o Senhor Jesus Cristo. E a nossa pergunta então é: a minha vida é assim? Por isso que Paulo diz: para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro para estar com Ele. Dessa forma, então, Paulo está dizendo: tudo é Cristo. Para Cristo vivemos, para Cristo morremos. E o que Paulo pregava? Cristo e este crucificado. A mensagem também é Cristo. A igreja vive em Cristo. A igreja prega Cristo, a igreja se alimenta de Cristo na Santa Ceia. A igreja é batizada em Cristo, que é o purificador dos nossos pecados mediante a água.
Então veja que tudo é Cristo. O nosso testemunho é o testemunho sobre quem, irmãos? Não é sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é sobre nós. Não é sobre algum outro homem. O nosso testemunho é o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, nós devemos, de fato, viver nele. Porque a nossa vida, diz Paulo aos Colossenses, está oculta em Cristo e há de se revelar. Nós seremos transformados à imagem do Filho. E às vezes as pessoas falam assim: eu estou procurando um propósito para a minha vida. A Bíblia já te deu. Ser conformado à imagem do Filho. Abra, por favor, em Romanos 8. O missionário Cássio trouxe uma mensagem muito preciosa nesse versículo. Então vamos apenas lembrar aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro, Deus tem poder e sabedoria para fazer com que isso aconteça. Porque olha só, irmãos, a gente se perde administrando tão pouco, não é? E se aumentar um pouquinho assim, a gente já se perde completamente, às vezes. Deus não. Deus tem todo o poder e toda a sabedoria para agir em todas as coisas. De tal forma que o seu nome é glorificado, o seu propósito se cumpre e tudo é para o nosso bem. Quer dizer, só Ele poderia fazer isso. Todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, em amor, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, qual é o bem do versículo 28? É conhecer e imitar Cristo. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Conhecer e revelar Cristo. Portanto, quando passamos alguma dificuldade, aquilo vai servir para o meu bem? Sim. Qual? Conhecer e revelar Cristo. Este é o bem para as nossas vidas. Portanto, se eu passei por uma tribulação e não firmei o meu coração ainda mais em Deus, se eu não conheço mais a Deus, se eu não busco mais a Deus, aquela tribulação não teve proveito na minha vida. Em Jó teve. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Se eu passo então alguma dificuldade, ainda que seja bem menor do que a de Jó, mas se isso não produz arrependimento, se eu sou disciplinado por Deus, como nós vimos em Números, mas nosso coração não se volta para Deus, não vamos pensar que aquilo foi proveitoso, irmãos. Por exemplo, está enfermo, aí se dedica à oração para se ver livre daquela enfermidade. É comum isso acontecer na nossa vida. Mas se não permanece e não cresce a vida com Deus, aquela provação foi infrutífera na nossa vida. É isso que significa, irmãos, todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Paulo, depois desse capítulo 8, que é maravilhoso, um dos capítulos mais gloriosos da Bíblia, diz o seguinte: nós somos entregues à morte todo dia. Está se cumprindo em nós o que está escrito lá no livro dos Salmos: por amor de ti, Romanos 8:36. Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas isso coopera
para que eu seja conformado à imagem do Filho. Sobrecerto que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem porvir, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora o que está passando? Versículo 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Alguém pode dizer, mas o cristão pode passar fome? Bom, está escrito aqui, então passa. Agora, quando o salmista diz que jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, é ficar numa situação assim, miserável, deplorável, de uma necessidade assim, absoluta. Agora, ser privado, isso Deus faz. Passar frio, quando ele fala nudez, é frio. É frio. Não é, obviamente, de ficar nu, mas de não ficar coberto. Tanto que ele pede uma capa. Talvez ele foi violentamente ali buscado e preso. Então, olha só. Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Por vezes isso pode ser temporário, uma privação muito grande de sustento, de bens, etc. Porque diz o seguinte, Deuteronômio 8:3. Te deixou ter fome e te sustentou com um maná. Então Israel por vezes ficava numa situação assim de fome, de privação. Vamos ver o que eles vão fazer. Como eles vão pedir? Diz aí o versículo 3, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quando há falta de pão, Deus quer ensinar que existe um pão que jamais acaba. Um pão que sustenta a alma. O pão espiritual. Acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 de Deuteronômio 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Para que serve o deserto? Para isso aqui. Humilhar, provar e saber o que estava no coração. Ninguém vai dizer, mas 40 anos? Sim, 40 anos. Por quê? Porque o nosso coração é terrível, nos demora muito para amadurecer espiritualmente. A obra de Deus não acontece num treinamento de final de semana. Deus vai trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. E Ele vai colocar na nossa vida, Ele vai permitir que aconteça o que for preciso para que possamos aprender o seguinte: o pão espiritual é mais importante. O próprio Filho de Deus, em Mateus capítulo 4, quando Satanás disse: se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha acabado de passar pelo batismo, Mateus 3. E ouvido a voz do Pai: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Satanás aparece logo depois e diz: se és filho de Deus. Veja como ele deturpa muitas coisas, misturando com verdades, citando até a Bíblia ali. E aí Jesus cita: Satanás, não só de pão viverá o homem. Depois de 40 dias teve fome, uma fome mais aguda, uma privação, uma provação assim, mais intensa. Mas o Filho de Deus resistiu. Adão caiu, Cristo venceu o inimigo em nosso lugar, o segundo Adão. Não só de pão viverá o homem.
O livro de Josué então nos ensina, irmãos, vale a pena confiar em Deus. Deus luta pelo seu povo. As promessas de Deus, a fidelidade de Deus não falha. O que o povo precisa é confiar e consagrar. Da nossa parte é obediência, que Deus fará a conquista. Eu digo isso, irmãos, porque vocês devem se lembrar que antes da primeira conquista, um homem apareceu para Josué. Capítulo 5. Veja, no capítulo 6 nós temos destruição de Jericó. Foi a primeira conquista. Mas no capítulo 5, versículo 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua, ou seja, pronto para a batalha. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Mal sabia ele que era completamente dos nossos, não é? Respondeu, ou seja, estava a favor de Israel. Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, será que é o arcanjo Miguel? Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Fez Josué assim. Então não podia ser um anjo, irmãos. Recebeu a adoração, santificou o lugar em que estava. Jamais um anjo santificaria assim um lugar. E falou exatamente as palavras da sarça ardente. Quem era aqui então, pré-encarnado? O próprio Filho de Deus, Senhor Jesus. Então não é Josué que está à frente da batalha, é o Senhor Jesus Cristo. Diz aqui: acabo de chegar. Príncipe do exército do Senhor. A conquista era certa, porque ele estava ali. Irmão, se Deus não fosse com o povo, melhor nem tentar qualquer coisa. Moisés disse isso: Senhor, se o Senhor não for à nossa frente, não sairemos deste lugar. Agora, irmãos, como ele vai à nossa frente, porque ele disse isso, vamos confiar, vamos crer, vamos descansar. A perfeita obediência de Cristo salva o seu povo com segurança. E não é um ato de salvação e depois nada acontecerá. Não, a obra da salvação permeia toda a vida do crente. Por isso que às vezes você vai encontrar na Bíblia o seguinte: Ele nos salvará. Porque a obra da salvação, ela atinge vários pontos. Por exemplo, da presença do pecado, ainda não fomos salvos. Ele nos salvará. Ou seja, Ele nos livrará da presença do pecado. A salvação, então, ela pode ser olhada em particular na cruz, porque ali Ele nos comprou, mas no seu todo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele garantiu a nossa salvação, não somente possibilitou na cruz, Ele garantiu na cruz e nos glorificará. E essa glorificação final já iniciou, e é tão certo pela fé que acontecerá, que Paulo diz: Ele nos glorificou, Romanos capítulo 8. Seja obediente, Josué, fará entrar o meu povo na terra. Contudo, há um momento em que Josué foi ingênuo, não consultou a Deus e fez aliança com os gibeonitas.
Então ele também falhou. A terra em que eles entraram não foi conquistada totalmente, era a presença. Nós tínhamos ali a presença de pecado, presença de morte. O templo era um símbolo, a arca era um tipo. Hoje nós temos a realidade. De tal forma, irmãos, que a nossa adoração hoje, ela é mais profunda do que os irmãos do Antigo Testamento, por causa da realidade, daquilo que é concreto, daquilo que realmente chegou, não mais sombra, agora realidade. O coração do homem continua doente aqui, continua falho em Josué. Em todo o Antigo Testamento, por exemplo, eu já mencionei, quando o povo volta, você pensa assim, agora esse povo vai se consagrar porque passou 70 anos na Babilônia, não é possível. Mas você vê Esdras, você vê Neemias purificando o povo, dizendo para não casar com mulheres estrangeiras. Não explorar os irmãos, está lá em Neemias. Guardar o dia do Senhor. Alguém pode dizer, mas eles foram para o exílio justamente por causa dessas coisas. Mas o coração, irmãos, do homem é assim. Nenhum avivamento continuou. Anos e décadas e séculos. E a igreja continuou assim, a mesma e a mesma. Eles voltam então do exílio, mas em Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que são livros pós-exílicos, você encontra os mesmos pecados de antes. Por isso que Jeremias e Ezequiel falam de uma nova aliança, que é uma aliança ainda mais profunda que a anterior. E uma das coisas que acontecem nessa nova aliança é a lei gravada nos nossos corações. É uma porção ainda maior do Espírito Santo. É uma obra ainda maior, porque agora Jesus amarrou o valente, já está amarrado Satanás. E é por isso que em Atos a igreja avança, porque aquele que enganava as nações agora está limitado. Depois será solto e enganará as nações novamente. Vamos cair num período de trevas ainda maior do que aquele lá do Antigo Testamento. E aí virá o fim. Este é o momento, irmãos, de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos a mensagem da salvação, ou seja, de Cristo. Que haverá um período, um retorno, digamos assim, ao engano das nações. Este é o momento. E a nova aliança é isso. A lei gravada, ou seja, escrita assim nos corações. Olha só, quando você lê a palavra de Deus e ouve uma lei, um mandamento, uma ordem de Deus, não é como se você lesse um contrato. Num contrato está escrito assim: se fizer isso, acontece aquilo. Não é uma coisa fria, mecânica, externa, está escrito ali, como se fosse uma punição, um código de lei. Quando fala que a lei está escrita no nosso coração, revela o seguinte: que está escrito ali, eu interiorizei em mim mesmo, de tal modo que eu estou conectado com a vontade de Deus. Nós falamos lei, porque está escrito aqui. A lei de Deus está escrita. Mas nós devemos entender a lei de Deus como a vontade de Deus. E há uma combinação entre o que Deus quer e o que nós queremos. Cada vez mais haverá essa combinação. Isto é a lei escrita, irmãos, em nossos corações. Quando nós queremos o que Deus quer, quando nós amamos o que Deus ama, quando nós abominamos e odiamos o que Deus abomina e o que Deus odeia.
Portanto, nós lemos o Antigo Testamento e a conclusão que nós chegamos é o seguinte: precisamos de uma nova reforma. Precisamos de uma aliança mais profunda. Precisamos de um sacerdócio perfeito. Precisamos de um profeta, que Moisés disse lá atrás. Precisamos de um rei, de um reino perfeito e eterno. A resposta é Jesus. Só poderia ser Ele. O Espírito Santo que já habitava, irmãos, no Antigo Testamento, no coração dos crentes. Sabe por quê? A pergunta é: como alguém vai ser salvo sem o Espírito Santo? Em qualquer tempo, em qualquer época. Então, quando Jesus fala que enviaria o Espírito Santo, é num sentido mais pleno, mais profundo, sobre todos os crentes, num sacerdócio universal, num conhecimento ainda maior da palavra de Deus, que agora conhece os mistérios de Deus que antes estava oculto. Mas é óbvio, irmãos, que o Espírito Santo sempre habitou o coração dos crentes, porque sem o Espírito Santo não há regeneração, sem o Espírito Santo não há santificação. Agora, o Espírito Santo no Antigo Testamento poderia entrar no coração de alguém, capacitar essa pessoa e sair. Até hoje ele pode fazer isso. E alguém pode dizer: como que em Saul habitava o Espírito, depois sai o Espírito e habita um demônio? De fato, ele nunca foi regenerado. Ele foi habitado para capacitação. Mas a vida dele demonstra, como demonstra também a vida de Sansão, que ele não se arrependeu, que ele não era regenerado, ele não era de Deus. Ah, mas como alguém que não é de Deus faz a vontade de Deus? Deus usa quem ele quer, até Satanás. Ciro não era cristão, não era de Deus. Cristão é um termo do Novo Testamento. Mas Deus olha para Ciro e diz: meu servo, ou seja, ele irá me servir. Eu vou usá-lo para alguma coisa. Ciro, meu servo, fará toda a minha vontade. Judas cumpriu as Escrituras? Sim, mas ele não quis cumprir. Não tinha um coração adorador. Não tinha um coração ensinado pelo Espírito Santo. Então, na nova aliança, nós temos aquilo que é concreto. Por exemplo, o sangue do cordeiro, colocado nos umbrais das portas. Depois eles comiam aquele cordeiro, mas tudo isso era o que, irmãos? Um símbolo, um tipo, uma lembrança, ou seja, apontava para algo maior. Quando Jesus celebra a Páscoa, ele institui a Santa Ceia, ele traz então a realidade mais profunda. Não apenas um tipo, mas a sua própria pessoa. Não há sentido então hoje em celebrar a Páscoa, porque a Páscoa foi cumprida, encontrou plenitude e cumprimento na Santa Ceia. O que ficou então? Batismo e Santa Ceia. Não há mais sacramentos, há dois. Ou seja, a graça de Deus é comunicada através desses dois sacramentos, batismo e Santa Ceia. Batismo, que é o de iniciação, e a Santa Ceia, que é o de santificação, é o preservar a santidade no coração de crente. Agora, vejam bem que iniciação não significa regeneração, não significa novo nascimento. Isso é uma obra do Espírito Santo. Nós não operamos novo nascimento, é o Espírito Santo que opera. Batismo salva só em outro arraial, que é na Igreja Católica. Aqui não. Aqui é a confirmação da fé, ou, no caso das crianças, a consagração a Deus, como era na circuncisão, que era o sinal da aliança no Antigo Testamento. Portanto, irmãos, nós não servimos simplesmente um código de conduta. Deixa eu ver como eu devo agir. Tal. Como se eu não tivesse
conectado com aquele código de conduta, com aquela lei. Existe a lei, existe uma norma, existe de fato uma vontade revelada, mas essa vontade revelada tem a ver conosco. Nós nos identificamos com a vontade de Deus. Isso é a lei gravada nos nossos corações. Nós precisamos olhar para nós mesmos, irmãos, e pensar o seguinte: será que agrada ao meu coração fazer a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus escrita aqui nestas linhas também foi gravada, escrita no meu coração? Por isso que nós oramos: Senhor, coloca a Tua palavra no meu coração, porque essa palavra, irmãos, é viva. Não é uma letra, não é uma história somente. É mais que isso. É vida para nós. Se isso ainda não aconteceu, é porque ainda não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não batizou essa pessoa. Ou seja, essa pessoa não foi regenerada. Ela não é habitada, selada pelo Espírito Santo. E não pode compreender a obra maior do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse livro também nos ensina sobre a justiça de Deus. Justiça, misericórdia. Justiça, porque Deus deu muito tempo para que essas nações aqui se arrependessem. Ele já falou lá em Abraão: medida da iniquidade, vai subindo, vai subindo. Chega uma hora, irmãos, que o próprio Deus diz: é o momento do julgamento. Sodoma e Gomorra experimentou a mesma coisa. Sodoma, uma cidade; Gomorra, outra cidade, e as cidades circunvizinhas. Caiu num nível de degradação tão grande, o que aquela cidade fazia já estava subindo e muito a presença de Deus, que o Senhor enviou anjos para destruir. Jesus diz: assim como foi nos dias de Ló, assim como foi nos dias de Noé. Vai aumentando a iniquidade, vai aumentando a iniquidade. Daqui a pouco fica insustentável habitar naquele lugar. Está aumentando cada vez mais, irmãos. O palco já está completamente montado, as pessoas já começaram a encenar. Eu preguei em Romanos capítulo 1, domingo passado, e nessa semana colocaram crianças, dizendo o seguinte: a propaganda lá do Burger King, talvez caia até esse vídeo aí na internet, porque quando fala alguma coisa, eles cortam, não é? Crianças dizendo o seguinte: olha o tamanho da perversidade. Não, é normal. Meu pai tem namorado. É normal. Minha mãe tem namorada. É normal. Criancinhas falando isso. E aí distribuíram esse vídeo para que os cristãos, né, seja protestante, católico, mas que neste ponto temos algo em comum para lutar, dessem dislike, né? Ou seja, eu não gostei disso. Eu entrei lá e dei também aquele dislike, mas o número de likes, ou seja, gostei, foi muito maior. Não sei como está agora, não estou acompanhando também. Manipulado também, com certeza. Porque, por exemplo, aqui a igreja tinha tantos inscritos e depois caiu no dia seguinte, né? Por isso que eu falei de cair também. Mas certamente teve muita gente que foi ali e gostou daquilo, recebendo os comentários até. Irmãos, nós vivemos num país democrático, de direito, etc. E se a pessoa quer seguir este caminho, ela tem direito, os irmãos entendem o que eu estou dizendo, de escolher isso, se ela quiser, esse comportamento. Ela não é obrigada, diante de Deus mas ninguém vai prender, etc. Agora, envolver as criancinhas. Mas sabe por que isso é tão maligno? Porque é uma semente para o futuro. Você vê até Sabão em Pó quer falar sobre isso.
hamburgueria, né? Acho que é isso que chama, lanchonete, quer falar sobre isso. E é um grito que vai ecoando. Se você abrir amanhã a página UOL, algum lugar ali vai ter sobre esse assunto. Daqui a pouco, irmãos, isso vai soterrar a sociedade e não haverá mais um lugar para você respirar. Entrando já na educação, entrando nas mídias e etc., corroendo a cabeça das pessoas. Daqui a pouco estão pensando assim, porque certamente é um vídeo muito bem feito, vai assimilando. É normal mesmo. É interessante mesmo. Será que não podemos fazer isso mesmo? Será que Deus não aprova isso nessa sociedade que nós vivemos? Será que Ele não proibiu isso lá atrás? Será que isso não é uma mente paulina, porque Jesus não condenou este assunto explicitamente? Eles vão argumentando, irmãos. E não somente isso, mas mil coisas. Eu dei apenas um exemplo aqui, de lance, de rápido. Mas certamente a sociedade vai se afundando, e a diferença dos dias de Ló para hoje, é que hoje é uma mentalidade global. É um pensamento mais mundial, digamos assim. E isso não é teoria da conspiração, isso não é lenda, isso não é isso é Bíblia, para a vinda do reino de quem? Do anticristo, ou seja, está pronto para o reino dele se instalar. Porque saiu para enganar as nações. Tenho conversado com o irmão Kiron sobre homeschooling, ou seja, ensinar as crianças em casa. Ensino público completamente comprometido, já está. E vai entrar numa situação ainda pior. Os pais cristãos que amam seus filhos e amam a palavra de Deus, as duas coisas, certamente não poderão entregar seus filhos para receberem ali horas e horas e horas de ensino, comportamento que são antibíblicos. Tome cuidado, então, com o que seu filho assiste. Porque a maioria dos desenhos, irmãos, são contrários à palavra de Deus. E filmes, e músicas. Esteja atento. Comecei a escrever algo sobre esses assuntos da influência na vida das crianças. Aí fui obrigado a assistir um episódio daquele Lucas Neto. Além de deixar a criança muito eletrizada, né, hiperativa, ele tem 10 pontos ali de tudo que é anticristão em apenas um episódio, e tinha mais, mas para não ficar com um texto tão longo assim, escolhi 10 em apenas um episódio. Agora, eu estou dando exemplos práticos aqui para a gente conscientizar do assunto, irmãos. Mas se você andar pelas ruas, aí você vê toalha do Lucas Neto, você vê a escova de dente da criança, Lucas Neto, você vê o bolo de aniversário, a festa, Lucas Neto. Eu pergunto, irmãos, qual é o destino dessas crianças? A maioria aqui acho que cresceu sem computador, sem internet, sem ficar horas e horas ali diante da televisão. Essa criançada toda está vindo com já uma mentalidade mundana, porque foi construído isso na cabecinha das crianças. Os pais cristãos precisam acordar sobre tudo isso e tirar isso das crianças. Sabe por quê? Depois vai dizer o seguinte: por que a palavra não encontra morada e efeito nesse coração? Porque está soterrado de mundanismo e carnalidade. E quem pensa que isso é exagero, irmãos, eu já fico preocupado, porque não está percebendo, então. Não está percebendo a linha que a Disney está seguindo, que as grandes empresas estão construindo, Amazon, Apple, Samsung, etc. Vamos acordar, irmãos, antes que seja tarde. Sejamos preparados em oração e Bíblia, para Deus guardar os nossos corações. A palavra guardará os nossos corações. E você vai olhar para as coisas e já vai identificar: isso não é de Deus, porque a palavra está em você.
Estamos falando da justiça de Deus. Deus é ofendido, irmãos, de uma forma muito grande, diz o salmista, todos os dias. Prova a pensar nisso? A gente que fica chateado às vezes por qualquer coisa, e Deus? Ofendido diariamente, todos os dias. É muita paciência que Deus tem. Muita. É muita misericórdia. Dando tempo para arrependimento. Mas haverá o dia, irmãos, em que Deus vai dizer basta. Por misericórdia dos seus próprios filhos, Ele mandará fogo à terra para purificar e restaurar a terra. Cada dia pior, irmãos. Cada dia mais. Deus é paciente, mas essa paciência é para o arrependimento. Vou falar um pouquinho hoje. Ainda Deus está dando oportunidade para que se arrependa, oportunidade para que se arrependa, oportunidade para que se arrependa, antes que venha um dia terrível, em que Deus derramará finalmente a sua ira. Sabe por quê? No livro de Apocalipse diz o seguinte: Deus manda os flagelos, Deus manda os castigos, Deus manda isso, Deus manda aquilo. Aí você pensa, agora eles vão se arrepender. Sabe o que eles fazem? Eles blasfemam ainda mais. Procure essa palavra, blasfemaram, na Bíblia. Seja firme, irmão. Confie no Senhor Jesus. Obedeça o Senhor Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça esse propósito de consagrar a sua casa para Deus. Mas comece dizendo: Senhor, eu quero consagrar o meu coração a Ti. Senhor, eu quero que o meu coração seja Teu todos os dias da minha vida. Não somente porque os dias são maus, isso também, mas porque nós precisamos desesperadamente de Deus. Nem sei se eu chegarei em casa hoje, nem sei se eu vou viver até amanhã. Mas não somente por causa desse pânico, de urgência, porque não sabemos o dia da morte e o inferno, mas porque é muito bom viver com Deus. E é um desperdício ter uma vida sem Ele. Nós temos aqui um homem que foi capacitado para cumprir o seu chamado, Josué. Não somente Deus, Moisés também falou antes: Josué, seja forte, Josué, seja corajoso, Deus estará com você. Se Deus está por nós, irmãos, quem será contra nós? Vai na força do Senhor, faça o que Ele colocou na sua vida. Nós temos neste livro uma mulher que teve fé, Raabe. Uma mulher que estava tão longe dos caminhos de Deus, mas ouviu o que Deus fez. O coração dela foi convertido. Está lá em Hebreus 11. Está lá em Mateus 1. Entrou na história do povo de Deus porque foi uma mulher de fé. Este livro ilustra o juízo final sobre os impenitentes, quem não se arrepende diante do Senhor. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, confessar a Deus os nossos pecados, receber o perdão dele e viver para Ele todos os dias, antes que venha o juízo de Deus. Orar, depender, buscar o conselho do Senhor. Quando Josué não fez isso, tropeçou. Tem alguma coisa na sua vida? Ore. Ore. E ore. Busque o conselho do Senhor, não do coração. Coração enganoso. A gente, irmão, é uma confusão só. É isso que a gente é. São sentimentos, vão para cá e para lá o tempo todo. Hoje você pode estar bem, amanhã não. E depender do coração, depender de sentimentalismo, é um suicídio. Vamos depender da vontade direta e objetiva do Senhor. Não dos homens, não do coração, não do mundo, mas de Deus. O que precisamos então, irmãos, para abandonar o pecado? Obediência ativa à palavra, consagrar nossa vida ao Senhor. Antes de consagrar alguma coisa para Deus, consagre-se a Deus.
lutar contra o coração, reconhecer o perigo que é se afastar do Senhor, abandonar os ídolos, como diz o hino, os ídolos queimei, com a firme resolução, eu vou seguir o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, firma, Senhor, os nossos passos na Tua Palavra, firma a nossa fé, os nossos caminhos, a nossa confiança em Ti. Deus, possamos ter essa confiança que Josué teve e cumpriu a sua obra. O Senhor disse a ele ser forte e corajoso, Josué. Não decline nem para a direita nem para a esquerda, continua firme. E ele foi até o fim. Dá-nos, Senhor, perseverança. Como o Senhor Jesus disse, aquele perseverar até o fim será salvo. Deus, livra-nos do mal, livra-nos do mundo, livra-nos da carne, livra, Senhor, as nossas crianças. Livra, Senhor, as nossas crianças. Livra os nossos filhos de seguirem caminhos, ó Pai, que o Senhor desaprova, que o Senhor abomina. Que o nosso coração esteja bem firmado em Ti. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.